Bom, graça e paz, queridos. Vamos orar? Nós te damos graças, Pai, por chegarmos na Tua presença. Muito obrigado por essa semana que o Senhor nos dá. Podemos chegar agora nesse dia, nesse momento, louvarmos a Ti, Te adorarmos, temos comunhão com os nossos irmãos. E muito obrigado também por agora o privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estejam voltados para Ti, para que possamos aprender a Tua palavra e aplicá-la a partir de agora. Nós Te damos graça e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós começamos um novo ano, já tivemos algumas ministrações, uma delas foi para a gente poder ver alguns pontos daquilo que nós podemos fazer e aplicar no nosso dia a dia. E começo de ano é assim. Começo de ano a gente fica pensando como que vai ser esse ano? O que eu posso começar a fazer que vai me ajudar para que esse ano seja um ano diferente? Para que esse ano eu consiga produzir mais? Para que esse ano eu consiga realizar um sonho que havia pensado antes e até hoje não consegui realizar? Coisas que nós começamos a pensar e planejar e sonhar para os anos quando eles começam. E uma coisa que é muito comum nós perguntarmos para nós mesmos, ou pessoas perguntarem para a gente, é aquela famosa pergunta de qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para esse ano de 2026, qual será que é a vontade de Deus para mim? E qual será que é a vontade de Deus para você? A gente pergunta isso. A gente se pergunta isso. Por quê? Porque nós queremos mapas. Nós queremos saber onde que a gente vai chegar. Ontem estava visitando um casal da igreja e falei para ele assim, manda um endereço para mim. Aí ele mandou o endereço. Já coloquei ali no Waze e falei, bom, vou passar por aqui, não, acho que eu vou passar por esse caminho, esse aqui tem muito movimento, então eu vou passar por ali. A gente gosta de mapas. A gente gosta de saber onde é que eu estou, para onde que eu vou e qual é o caminho que eu vou fazer. É isso que nós gostamos. Então, às vezes a gente chega e fala assim, Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? E a gente quer que o Senhor estende um mapa assim na nossa frente e Ele fala assim, olha meu filho, você está aqui e para você chegar lá, o caminho é esse daqui. E a gente enrola o mapa, coloca nas costas e vamos seguindo e abre o mapa o tempo inteiro. Ah, agora é aqui, agora é aqui. Nós gostamos de mapas, mas Deus, Ele oferece a presença dEle para a gente. Nós queremos saber aonde vamos, mas Deus quer trabalhar em quem nós somos primeiro. Então nós temos algumas prioridades, mas Deus tem a prioridade dele. E Deus quer que nós deixemos as nossas prioridades para fazer a prioridade dele. Em vez de buscarmos o mapa de como chegar, que possamos buscar a presença de Deus, que ele vai nos guiar. Em vez de nós queremos saber onde vamos chegar, que nós possamos saber, entender quem nós somos em Deus e aceitarmos esse tratamento que Deus tem para nós. Porque antes de Deus revelar a direção, Ele quer formar o nosso coração primeiro. E quando Ele forma o nosso coração, aí nós conseguimos ir entendendo a direção que Ele vai propondo para nós. Então vamos ver alguns pontos para nós entendermos essa vontade de Deus para nós. A primeira é que a vontade de Deus, ela começa com a presença de Deus. Convido os irmãos a abrir um texto lá de Salmos, capítulo 25. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Salmos, capítulo 25, nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Nós vemos que o salmista aqui, em Salmos, capítulo 25, começando a partir do verso 4, ele diz assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Você vê, ele está dizendo assim, olha, vai mostrando, mas vai caminhando junto comigo. Vai mostrando caminhando, vai me ensinando ele fala assim, guia-me com a tua verdade e ensinando ele, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Ou seja, ele quer uma caminhada, é o tempo todo que a esperança está nele, é o tempo todo que ele quer que ele caminhe junto com ele, e é o tempo todo que ele quer que Deus vá ensinando e instruindo ele
nesta caminhada. Então ele não está querendo saber onde é que ele vai chegar e para que ele possa chegar lá sozinho. Ele está falando assim, olha Senhor, mostra, mas vai comigo ali e vai ensinando eu. E vai mostrando como é que funciona, e vai me guiando na tua verdade, vai me ensinando, porque a minha esperança está no Senhor. Mas não está apenas hoje, não está apenas no final de semana. A minha esperança está no Senhor todo o tempo. Então é aquela caminhada de que o Senhor vai junto com ele, e era isso que ele ora a Deus nesse momento. Você vê que ele não está pedindo um destino, mas ele pede uma formação. Ele quer ser formado, ele quer ser ajustado, ele quer ser moldado pela forma como Deus deseja que ele seja. Ele não está pedindo um resultado, quero chegar lá, mas ele está pedindo por um processo de uma caminhada diária que ele vai estar tendo com Deus. E é interessante que Moisés faz isso. Moisés, quando Deus abençoa Moisés de uma forma que ele vai tirando o povo do Egito e vai indo, e aí tem um momento em que Deus fala assim, em Êxodo, os irmãos não podem abrir, um versículo bem, não precisa abrir, mas é um versículo pequeno que ele diz assim, Êxodo 33, 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando Deus fala isso para Moisés, ele fala assim, o Senhor vai comigo? Vai. Então tá bom. E para onde que ele vai? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Mas Deus falou que a presença dele vai estar comigo, então está tranquilo. Ele descansa em Deus por ele saber que a presença de Deus estaria com ele. E olha que não foi uma coisa fácil. Nós até vimos hoje na escola bíblica de manhã como quão difícil foi esse processo desses 40 anos, mas se a presença de Deus estava com Moisés, Moisés estava tranquilo, porque Deus estava indo e estava mostrando. Ele sabia quando ele iria chegar, onde ele iria chegar e como seria, mas se Deus estava com ele, estava tranquilo. A companhia de Deus é o que era mais importante para Moisés. E isso era tão verdade que tem um momento lá na história que os irmãos de Moisés falam assim, mas que negócio é esse de que Deus só fala com Moisés? Nós também queremos que Deus fale com a gente. E aí Deus fala assim, aí Deus aparece, começa a falar com eles e Deus fala assim, olha, com vocês eu falo de um jeito, mas com Moisés eu falo cara a cara. Olha o relacionamento, olha a presença de Deus com Moisés, que era uma forma diferenciada com os demais, porque era isso que Moisés buscou, foi isso que Deus deu, e através dessa presença de Deus na vida de Moisés, Moisés cumpre então o chamado que Deus havia proposto para ele de tirar o povo do Egito e chegar então até a terra prometida. Então para Moisés o importante era a presença de Deus, o resto Deus iria fazer. E ele só tinha que ir sendo guiado por Deus durante todo o caminho. Mas, além de nós vermos que a vontade de Deus ela nasce na presença de Deus, a vontade de Deus vem do ouvir antes do agir. Ouvir antes do agir. A gente já quer sair fazendo. A gente já quer pôr na mão, já vai querendo fazer os negócios acontecer. E a gente não para ouvir e ver e saber como que as coisas vão acontecer. Esse é o nosso jeito. A gente já quer, tem que fazer tal coisa, então vamos. Não, mas como é que vai ser isso? A gente tem que parar para poder ouvir. E é interessante que assim, né? A gente tem um costume, e quando eu digo a gente, assim, atira a primeira pedra, aquela pessoa que nunca comprou um negócio e não leu o manual antes de fazer o negócio funcionar. Aí ele começa a fazer o negócio funcionar, você compra uma televisão, você não sabe onde que é o botão que aperta ali, aí você começa a apertar todos os botões. Aí depois que você não conseguiu, aí você fala, vamos ver aqui no manual. Aqui. É esse botão que está escondido aqui. Ó. Aí ele vai lá. Mas por que não leu o manual antes? Né? Porque a gente já quer fazer, a gente já quer ligar, a gente já quer fazer um negócio funcionar ali. E aí quando a gente consegue, mas se a gente não consegue, a gente fala assim, eu tenho que ir lá no manual. Então, porque nós queremos fazer as coisas para Deus. E a gente quer fazer as coisas para Deus, mas a gente para antes para ouvir o que Deus quer e como Deus quer e quando Deus quer e onde Deus quer que nós venhamos a fazer aquilo que Ele quer que a gente venha a fazer. Porque se a gente estiver fazendo a coisa certa, mas na hora errada,
ou se a gente estiver fazendo a coisa certa no lugar errado, e aí depois a gente fala assim, ô Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra. Então, mas Deus falou assim, mas não era aí, era lá, ó. Mas então a gente precisa antes ouvir para depois agir. Em João capítulo 10, verso 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas ouvem a voz dele. Então, como elas ouvem a voz dele, então elas seguem. Então, primeiro elas ouvem a voz e depois elas seguem. Então, primeiro nós precisamos ouvir a voz, para que depois nós possamos agir e fazer aquilo que Deus deseja para nós. E é interessante que lá em Provérbios, capítulo 3, o texto diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-os em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você vê, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apenas naquilo que nós conhecemos. Tem coisa que a gente fala, é como se a gente falasse para Deus, não, Senhor, pode ficar tranquilo que isso aqui eu já sei como é que é, então pode ajudar as outras pessoas lá, porque isso aqui você pode deixar comigo. Mas o sábio lá em Provérbios fala assim, não faça isso. Por mais que você possa conhecer, confie em Deus e deixa Ele agir através de você. Deixa Ele endireitar os seus caminhos. Reconheça Ele em todos os momentos da sua vida. E isso é um erro que muitas vezes a gente, depois de um certo tempo que a gente tem de igreja, a gente já fala assim, não, fica tranquilo, Senhor, eu já sei o texto, eu já li esse texto aqui 15 vezes, então pode deixar que eu resolva esse negócio aqui. Mas, na verdade, nós precisamos confiar ao Senhor o nosso caminho, o nosso coração, reconhecer Ele o nosso caminho, e Ele vai endireitando, e Ele vai falando, e a gente vai fazendo de acordo com como Ele vai falando para a gente, mesmo que seja algo que a gente já conheça e já sabe por muito tempo, mas a gente não tem que nos firmar no nosso próprio entendimento, mas a gente tem que deixar isso para o Senhor. Então, tá vendo? Primeiro nós ouvimos para que depois nós possamos agir, mas muitas vezes nós agimos e aí depois a gente fala assim, ô Senhor, e aí? E ele falou assim, mas não era a hora ainda, tinha algumas coisas para serem feitas. Então precisamos reconhecer, precisamos incluir Deus nas nossas decisões. E muitas vezes decisões simples, decisões no trabalho, decisões na família, decisões nas finanças, decisões nos conflitos. Nós precisamos reconhecer Deus, esperar a resposta, o direcionamento de Deus para então agirmos. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer desse jeito porque da outra vez deu certo, então dessa vez vai dar certo também. Mas na verdade o que deu certo de uma vez não necessariamente vai dar certo de novo. Então peça a orientação para Deus, para que Deus possa mostrar para você como é que isso vai se suceder dessa vez. Por isso que a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento, precisamos entregar o nosso coração e confiar no Senhor, o nosso coração, para que Ele então possa nos direcionar. Então o segundo ponto que a gente vê é que a vontade de Deus vem primeiro no ouvir, para depois no agir. Mas além de nós querer buscarmos a presença de Deus, ouvirmos Ele antes de nós agirmos, a vontade de Deus, ela se constrói no dia a dia, na constância, na permanência, no querer ter essa companhia com Ele e perseverar nisso. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, agora vai ser diferente. Agora, janeiro de 2026, não, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar. Você faz isso em janeiro, você faz isso em fevereiro, mas aí quando chega em março, já... Aí quando chega em outubro, você já nem lembra onde que você tinha parado de ler a Bíblia, porque já faz... Então, a gente até começa bem, mas a permanência no decorrer do tempo, por causa das atividades, por causa dos problemas, por causa dos desafios, por causa da correria do dia a dia, essa permanência, essa constância acaba caindo no meio do caminho. Mas em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é só no mês de janeiro e de fevereiro, e nos outros as coisas vão acontecendo, mas é buscar primeiro a Deus, o reino de Deus e a sua justiça,
todos os dias. E quando a gente faz isso todos os dias, essa constância começa a fazer parte da nossa vida, a presença de Deus começa a ser constante no nosso dia a dia, aí as coisas começam a funcionar de uma forma diferente. E essa constância precisa acontecer nos momentos bons, que é mais fácil. A gente fala assim, nossa, Deus está agindo, não estou doente, já faz um ano. Olha só, Deus está agindo, a conta está positiva lá no banco, glória a Deus. Os filhos estão tirando nota boa na escola, puxa, que bacana, Deus está com a gente. E aí a gente fica assim, mas nos momentos difíceis também precisa haver essa constância. E às vezes é nos momentos difíceis que essa constância é abalada. É nos momentos difíceis em que permanecer em Deus às vezes acaba ficando complicado, porque a gente desanima, ou a gente desiste, ou a gente questiona Deus nesses momentos. Mas se a gente lembrar de José do Egito, o José do Egito, ele não fazia a mínima ideia de como é que seria o fim da vida dele. Ele não sabia. Mas de filhinho queridinho do papai, ele é vendido pelos seus irmãos. E ele é vendido pelos seus irmãos para ser escravo. E aí você pensa assim, acabou por aí? Não, ele ainda é preso. Então você pensa, de filhinho queridinho do papai, ele é vendido. De vendido, ele é escravo. De escravo, ele fica preso. Qual seria a próxima parte da vida dele? E em todas essas áreas, todos esses momentos da vida de José, a Bíblia diz que ele permaneceu íntegro ao Deus dele. E sabe o que é interessante de José? O interessante de José, que às vezes a gente passa despercebido, é que o José viveu antes do povo ter saído do Egito e chegado na Terra Prometida. Aí você fala, e aí? E aí que quando o povo de Israel sai do Egito e vai para a Terra Prometida, Deus dá os 10 mandamentos ali no deserto, não é? Mas o José viveu antes dos 10 mandamentos. E ele viveu bem antes dos 10 mandamentos. E já vivendo antes dos 10 mandamentos, quando a mulher do Potifar fala assim, e aí, você quer ficar comigo? Ele fala assim, como é que eu vou fazer uma coisa dessa contra o meu Deus? Ué, mas aonde que ele viu isso? Sendo que os 10 mandamentos surgiu lá na frente, mas ele já tinha a presença de Deus andando com ele. Ele já ouvia a voz de Deus, ele já sabia o Deus que ele servia, que era o Deus dos seus pais. Ele já tinha esse caminhar e ele já sabia o que era certo e o que era errado, porque Deus caminhava com José. Deus caminhava com José de tal forma que aonde José estava, as coisas aconteciam. Tanto é que na casa de Potifar, as coisas começaram a dar certo. A Bíblia diz que nem o próprio Potifar sabia o que ele tinha, porque quem cuidava tudo era o José. Olha só. E quando ele estava na prisão, o carcereiro falou assim, quer saber? Pode cuidar das coisas aí, rapaz, porque ele era um preso que cuidava dos presos. Olha que coisa. Né? Ele podia fazer, agora que eu tô com a chave, então agora quando ele estiver dormindo eu vou fugir. Ele podia fazer isso, mas ele não fez, porque ele caminhava com Deus. E essa constância, essa perseverança que o José tinha com Deus, fez com que, independentemente se ele era filhinho do papai, bonzinho lá, tendo tudo, ou se ele estava preso lá, lembrando que as prisões daquela época eram bem diferentes das prisões de hoje, que se a gente acha que as prisões de hoje é complicado, imagina as prisões daquele pessoal que não tinha os direitos humanos e essas coisas aradas todas que a gente tem hoje. Então, independentemente de todas essas situações, ele se manteve perseverante no Deus que ele servia. E isso foi importante para ele. E ele mal sabia que ele seria governador do Egito no final da vida dele, mas se ele virasse governador ou se ele não virasse governador, ele continuaria sendo fiel a Deus. Ele continuaria perseverando nessa presença, nessa companhia, em buscar o Senhor que ele servia todos os dias da vida dele. E é interessante que a gente pode pensar que Deus, por que então Deus não revela o mapa inteiro? Por que ele não abre o mapa aqui e fala assim, Mauri, você está aqui e você vai morrer com 97 anos. Então, de agora até os 97, vai acontecer isso o ano que vem, daqui 2 anos vai acontecer aquilo, depois vai acontecer, depois você vai para tal lugar, depois você vai ali, e aí com 97 você vem aqui para o céu. Eu falo, beleza, Senhor, fecho o rolo, coloco nas costas e vou vivendo, porque eu sei que quando é 97 vai acabar.
Deus não faz assim conosco. Deus não faz assim, sabe por quê, queridos? Porque Deus Ele não quer revelar todo o plano para a gente, porque Ele quer que nós venhamos a depender dEle em todas as situações que nós vamos passar. Porque se você já sabe antes, você já planeja. Bom, se daqui 2 anos vai ter uma doença, aí eu já entro na internet, como prevenir a doença tal? Aí eu já falo, se eu comer esse negócio aqui, ou se eu parar de comer aquilo, ou se eu começar a fazer uma academia, então não vai acontecer. Aí chega lá, só porque a gente já começa a dar o jeitinho nosso para resolver as coisas do nosso jeito. Mas Deus quer que nós venhamos a depender dEle o tempo todo. E para que nós possamos depender de Deus diariamente, Ele vai contando as coisas para a gente diariamente. Então, para que a gente possa buscar essa presença, para que possamos entender essa vontade de Deus, precisamos buscar essa presença. Precisamos estar atentos ao que Ele quer falar antes de nós começarmos a agir. Nós precisamos perseverar e sermos constantes em buscarmos essa presença do Senhor. E aí sim, aí Ele vai alinhar, aí a gente vai poder alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Como diz lá em Salmos, capítulo 16, verso 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude e alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então nós vamos ver o caminho da vida que Deus vai dar para a gente. Por quê? Porque a presença dele vai estar junto conosco e então vamos entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Não apenas no ano de 2026, mas todos os anos que nós vivemos aqui. Mas como é que eu posso aplicar isso? Uma vez que eu entendi que isso é importante, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou começar isso já hoje ou já amanhã? Bom, para nós permanecermos na presença de Deus, nós precisamos de um tempo com Ele. Precisamos de um tempo de palavra, precisamos de um tempo de oração, precisamos de um tempo para pensar, um tempo de silêncio. Sabe aquele momento que você está ali e você fica pensando, para que Deus possa, pensando nas coisas que você leu, nas coisas que você meditou, no momento de oração que você teve, esses momentos são importantes. E quando nós temos esse momento, Deus fala conosco. Nós precisamos decidir com Deus junto e não no impulso. Porque a gente é assim, precisa fazer tal coisa? Então vamos. Não tome uma decisão no impulso, ore a Deus primeiro. Ore a Deus e pense biblicamente. Isso que eu estou fazendo, isso aqui a Bíblia autoriza? Não. Então, não, isso aqui a Bíblia autoriza. E aí, Senhor, é por esse caminho aqui mesmo? É. Então a gente precisa decidir. Quando a gente decidir, a gente não decide por impulsos, nós decidimos orando a Deus, pensando nas coisas do Senhor, antes de responder, antes de agir, antes de escolher alguma coisa. Nós precisamos buscar ao Senhor para saber o que Ele deseja a respeito disso. E depois, nós precisamos obedecer, porque às vezes Deus fala, a gente entende, mas a gente não quer fazer. A gente fala assim, Senhor, manda Ele. Não, Senhor, manda ela. Não, Senhor, agora não. Daqui 2 anos, tá, Senhor? E a gente vai empurrando as coisas, para quê? Porque a gente já sabe o que é, já sabe o que tem que fazer, já sabe como tem que fazer, mas a gente vai dando aquela empurradinha. Eu lembro que quando eu era mais novo, já sabia que ia ser pastor, mas eu falava assim, Senhor, eu já sei que eu vou ser pastor, mas vamos deixar mais para frente, né? Deixa eu fazer algumas coisas antes, deixa eu resolver profissionalmente, deixa eu fazer aquele curso e aquela coisa, aí depois eu vou ser pastor. E o Senhor estava só ali vendo a hora, até que chegou uma hora que o Senhor falou assim, agora você vai ser pastor, rapaz, e vai fazendo. Por quê? Porque a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe como tem que ser feito, mas a gente vai dando aquela empurradinha. Mas então, o que nós podemos ver é, para nós permanecermos na presença de Deus e entendermos essa vontade de Deus para a gente, precisamos desse tempo diário, precisamos decidir com Deus em todas as nossas decisões e precisamos obedecer àquilo que Deus já propôs para nós. E Deus vai propondo, quando a gente começa essa caminhada com Ele, Ele vai colocando situações para a gente, para ver como é que a gente vai sair nessas situações. E conforme a gente vai reagindo da forma como Ele deseja, Ele vai mostrando cada vez mais
Ele em nós e vamos tendo mais experiências com Ele no nosso dia a dia. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus vai colocando um pouquinho mais. Aí nós somos fiéis naquilo ali, Deus vai colocando a gente um pouquinho mais. E às vezes a gente vê aqueles grandes homens de Deus e fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano de tal. Mas teve um processo para que aquela pessoa chegasse até lá. E a gente só quer chegar, mas não quer passar pelo processo. Mas então existe sim uma forma para que nós possamos desenvolver a nosso relacionamento com Deus para entendermos a vontade dele para conosco. E assim nós podemos ter essas experiências com ele e vivermos de acordo com a vontade que Deus deseja para nós. Então nós podemos concluir dizendo que a vontade de Deus não é um destino distante, mas é uma experiência diária. Então a vontade de Deus não está lá na frente. A vontade de Deus é uma experiência diária que nós vamos tendo com Ele. E o fato de permanecer em Deus já é um avanço. A gente pensa assim, você está fazendo alguma coisa? Não, eu estou permanecendo em Deus. E às vezes a gente não está vendo nada. A gente não está vendo, mas só de você permanecer fiel a Deus, você já está fazendo alguma coisa. Porque no momento certo, Deus vai agir em você e através de você. Mas você tem que permanecer nisso. E esperar em Deus é caminhar com Deus. O você estar esperando nele, você já está caminhando. Né? Então a gente não precisa correr atrás das respostas. A gente tem que permanecer na presença de Deus. E a direção de Deus vai nascer nesse caminho que ele vai fazendo com a gente. Que a gente possa pensar assim para esse ano de 2026 e para os demais anos que vier, para que a gente não possa buscar essa presença do Senhor. E isso, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. E as pessoas vão poder falar assim, olha, esse é aquele que caminha com Deus. Como na Bíblia a gente vê, né, alguns, e fulano de tal andou com Deus. Que a gente seja essas pessoas que as pessoas falam assim, ó, e essa pessoa são pessoas que caminham com Deus. Isso vai fazer uma diferença muito grande para que o nome de Deus seja conhecido através da nossa vida e possamos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida assim. Amém, queridos? Vamos orar? Nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade de podermos ler a Tua Palavra e vermos que o Senhor é um Deus que busca relacionamentos. O Senhor é um Deus que quer ser presente na nossa vida. O Senhor é um Deus que quer nos mostrar o que o Senhor deseja para nós, mas no dia a dia, na vivência, na caminhada. Ajuda-nos, Pai, a realmente perseverarmos nessa caminhada que o Senhor deseja ter conosco. Ajuda-nos, Pai, nós permanecermos em Ti, mesmo diante das correrias do dia a dia e mesmo diante das dificuldades e problemas e desafios que podemos encontrar. Mas que no nome de Jesus, que nós possamos estar sempre buscando o Teu reino, buscando a Tua face, buscando Te conhecer e atentos à Tua voz, para que nós possamos entender o caminho que o Senhor está propondo para a gente e que o Senhor possa caminhar conosco, nos ensinando, direcionando, mostrando o caminho e assim, Pai, possamos cumprir a vontade que o Senhor tem para nós. Nós te damos graça e te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.